Olá pessoal, aqui é o engenheiro José Torroni e esse aqui é o vídeo 2, validando o sistema irradiante vídeo 2. Vocês devem ter assistido o vídeo 1, né? Está aí no meu canal de YouTube, validando o sistema irradiante, que eu fiz os testes desse aqui, sistema irradiante, antena, cabo, antena conectado a um cabo, né? Forma um sistema irradiante, antena, cabo. Tudo bem, pequenininho, um sistema irradiante de 20 centímetros, mas os conceitos valem para sistema de 20 centímetros, 20 metros, 200 metros, tá? Essa é a ideia. Eu vou dar sequência ao vídeo 1, esclarecendo o porquê que esse sistema irradiante estava com problema, né? Está com problema, qual é o problema? E esse sistema irradiante está ou estava ok no primeiro vídeo, né? Então a gente fez as medidas e ficou em aberto, meio aberto. Então aqui é para esclarecer o que ocorreu, tá? A ideia de ter ocorrido isso no primeiro vídeo é criar uma situação de dúvida, de investigação, para a gente pensar, e aqui vem a resposta, mas antes de dar toda a resposta, eu vou nesse vídeo dar mais detalhes dos tipos de medições que se fazem em sistema irradiante com o SiteMaster, tá? No caso, o nosso SiteMaster USB aqui. Tá legal? Então, antes de mais nada, vamos para algumas slides de teoria da prática, tá? Teoria da prática, que é muito importante. Então, modos de medições de sistêmicas do SiteMaster. Esses slides fazem parte do curso 222 SiteMaster e SpectroMaster que eu ministro pelo Brasil todo, tá? Então, o que é uma medição sistêmica? O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que na porta do SiteMaster ou diretamente conectado ao sistema irradiante. No caso do SiteMaster USB permite isso, né? Ele não precisa de um rabicho. Você conecta direto, eventualmente um só adaptador, né, tá? Porta previamente calibrada, ou SiteMaster tradicional com display com o rabicho. Então aqui você tem um rabicho. Tendo o rabicho, você calibra a porta dele aqui, Open, Short e Load. E essa porta aqui torna-se a porta de teste, né? Essa porta do rabicho, tá? Calibrada essa porta, você encaixa ela no sistema irradiante, que tem a 0 metro o conector, o cabo, né, que devidamente preso na torre, e lá no topo antena. Então, o sistema, medição sistêmica é medir o sistema irradiante, composto de conector, cabo, né, alguns se tiver adaptadores e antena no final, tá? Então, e o que a gente mede primeiramente do sistema irradiante? A perda de retorno, ou SWR, tem duas formas de medir, do sistema com a antena conectada no final, né? Então, eu vou medir nesse ponto, a 0 metro, ele vai olhar isso, ele vai medir esse ponto, e a curva que ele faz desse ponto, que é essa aqui, é uma curva sistêmica de perda de retorno, ou SWR, onde a curva vai traçar basicamente a resposta da antena, tá? E essa resposta da antena, estando boa, a gente já vai verificar os valores aqui. E o que é boa, né, em geral? Uma antena boa, aceita-se uma curva de resposta onde a faixa de operação de antena seja em torno de 15 dB. Então, nessa faixa de operação de frequência, estando 15 dB, esse sistema irradiante vai estar sendo validado sob o ponto de vista de perda de retorno, estando esse valor aqui dentro de em torno de 15 dB, usualmente entre as antenas. Então é uma medição sistêmica de perda de retorno, tá? Onde é a curva da antena que se traça, estando ela boa. Agora, os cabos, adaptadores, conexões, estando bom, eles vão estar abaixo desse valor, então eles ficam embaixo. Então o que é preponderante é a curva da antena. Se essa curva preponderante sistêmica que prevalece a antena não tiver boa, não tiver
em torno de 15, vamos por 7, 5 dB, tem coisa errada. E aonde está errado, precisa usar o modo Distance to Fault, porque pode ser qualquer coisa que é conectada nesse ponto de teste, que está com problema. Pode ser cabo, o cabo preso demais, um conector mal encaixado, a própria antena, ou a combinações de falhas. Então essa é a ideia de medição sistêmica, e a gente fez essa medição nos dois sisteminhas. Eu vou relembrar daqui a pouco e vou dar os detalhes daqui a pouco do vídeo 1, tá? Mas esse é o conceito de medição sistêmica, no caso perda de retorno ou SWR. O segundo slide também é uma segunda medição sistêmica, tá? O que a gente vai medir? O mesmo sistema irradiante, só que lá no topo da torre eu subo e encaixo a carga que eu usei para calibrar o SiteMaster, que é de alta precisão, com todo cuidado para não deixar cair a carga, né? Tá certo? Ou uma carga de trabalho de 50 ohms de precisão, tá? Para que você suba e encaixe. Encaixando, você vai casar a carga de 50 ohms, ela vai ficar vai casar nesse ponto. Então o que a gente vai medir? Vai medir a perda de retorno, ou o VSWR, do sistema irradiante cabo, conectores, adaptadores, exceto a antena. E o valor de aceitação e a curva típica é essa. Então o cabo tem um valor, dependendo da qualidade ou tipo do cabo, pode ser 25, 30, 20, depende do cabo. Mas qualquer que seja o cabo e o seu valor que se deva ter, vai ter uma curva típica dessa, onde o pior caso aqui é a aceitação do cabo. Então aqui é 0 dB e aqui está medindo algo em torno de 30 pela escala desse SiteMaster. Então essa é a curva típica de um sistema irradiante com a carga terminada. Se o SiteMaster puder, geração nova, fizer a carta de Smith, estando tudo casadinho, bonitinho, a carta de Smith é isso aqui. Tudo casado, no centro aqui é 50 ohms. Tá? A parte de cima seria a parte indutiva, a parte de baixo capacitiva. Aqui seria um aberto, aqui seria um curto. Então é uma carta de impedância. Estando tudo bonitinho, essa figura assim, se eu converter o SiteMaster de nova geração para a carta de Smith, a curva, as medidas vão estar bem próximo ao 1 aqui, que é os 50 ohms, estando tudo casadinho. Havendo descasamento, isso sobe, e aí ele se desloca aqui, entendeu? Então esse é o conceito da carta de Smith. Tudo bem, os SiteMasters que tem no mercado, as antigas gerações não tinham carta de Smith. Se faz a medição de perda de retorno ou VSWR, mas as novas gerações você também pode usar a carta de Smith para verificar esse sistema. Tá legal? Ou em quem fabrica antena, ajustar a antena. Então a carta de Smith é legal no desenvolvimento de antena também. Tá? Então ele pode ser usado para isso. O SiteMaster de nova geração USB. Bem, entenderam? O próximo slide, aí sim, é a tal Distance to Fault, distância até a falha, DTF, que você pode medir em relação à perda de retorno ou VS. O que é isso? Né? Ele consegue medir ao longo da distância, você seleciona a distância inicial, normalmente 0 metro, e a distância final que cubra a antena lá na ponta do sistema irradiante. Então você vai medir em separado e ao longo da distância os componentes. A 0 metro o conector, ou um outro conector a uma certa distância, ou se apertar demais o cabo dá um pico. Aqui seria o cabo, aqui é conector, aqui são picos que precisam ser analisados. Se esse pico estiver dentro do limite do cabo, beleza, mas se ele já estiver passando, o cabo ou ele em si, nesse ponto, está com problema, ou de repente está muito apertado. E lá no final é o pico, a medida da antena, que o valor típico a gente sabe em torno de 15 dB uma antena. Então você consegue com essa função fazer a medição ao longo da distância. Em SiteMaster de antigas gerações, que tem essa tela, e SiteMaster de nova geração, que aí já tem mais recursos, é mais rápido, ele é colorido, ele tem mais pontos,
ele faz um DTF mais longo. Você consegue no SiteMaster USB fazer um DTF do tipo de 150 metros para medir, varrendo de 700 MB a 2.7 GB. Então só esse SiteMaster e o SiteMaster de nova geração consegue fazer uma varredura tão ampla e tão longa devido aos seus recursos atuais. Mas enfim, e os SiteMasters novos também, ele tem dual display. Então você pode ter dois displays, o DTF junto com a perda de retorno, para você fazer a certificação dos dois parâmetros numa só, por exemplo. Tá legal? E a próxima apresentação é o modo medição de cable loss, perda de cabo de uma porta. A porta do SiteMaster calibrada direta ou com o rabicho calibrado, encaixado um cabo, ele mede a perda total desse cabo, tá? A perda em dB. Mede a partir toda ela ao conector que você faz do cabo com ele, esse conector, o cabo, e no ponto B tem um conector, mas esse conector ele não consegue medir, tá? Então ele mede perda do cabo aonde você conecta até o ponto final, e aqui é a curva típica, uma curva de inserção. No cálculo de aceitação dessa perda do cabo, você tem que calcular a distância do cabo multiplicado pelo dB por metro do cabo e pela faixa de frequência que você vai operar. Então aqui é uma curva de perda de cabo do SiteMaster geração antiga, SiteMaster geração nova, que tem mais precisão, mais rapidez, é realmente um modelo top de linha. Tá legal? O último slide para esclarecer que existe SiteMaster com duas portas. É um opcional chamado transmission ou transmissão em alguns modelos. O que são medições de duas portas? Você coloca, são duas portas operacionais, porta 1, porta 2, ou depende do porta 1, 2 ou 1 e 2, depende da situação. Enfim, duas portas que você coloca os cabos para estendê-las, tá? Uma porta gera, a outra recebe. Primeiro você calibra, faz um curto entre os cabos e faz uma calibração através ou through, tá? Zera, faz a referência do zero, seleciona a faixa de frequência, calibrou, em curto vai estar lá em cima, zerado. Quando você inserir o dispositivo, que seja até cabo por duas portas, né? Vou testar um cabo duas portas, filtros, combinadores, você traça a curva de inserção, insertion loss. Aqui, por exemplo, essa figura me parece um filtro passa-faixa. Por quê? Nessa começo de frequência ele está rejeitando, aqui tem, sei lá, 10, 20, 30, 40, 60 dB de rejeição. Quando entra nessa faixa de frequência vai para quase zero, ou seja, passa o sinal. E aqui que já começa a rejeitar. Então essa aqui é a figura de um filtro passa-faixa. Tá? Se eu testar um cabo aqui no meio, vai ser lá em cima. Tá? Aí é método de testar cabo pelo parâmetro que a gente chama S21, tá? E a gente testa o cabo nos dois lados com os dois conectores, tá? Então ele pega os dois conectores. Esse método é similar ao Tracking Generator do analisador de espectro, que é uma mesma forma similar. Tá legal? Bem, esses slides fazem parte do meu curso para explicar as formas de medição em campo e certificação de sistemas irradiantes, tá? E relembrando para você, eu não vou passar o mesmo filme no filme aqui, não vou fazer as mesmas medições, mas eu fiz esse quadro aqui, ó. Se você puder, câmera, pegar esse quadro, resumo do filme 1. Tá? Então no filme 1, o que a gente fez? A gente tinha o nosso amigo aqui, né, o SiteMaster aqui, tá? A gente tinha sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 era com esse rabicho e essa antena, tá? Sistema 1 aqui. O sistema 2 que deu problema era esse rabicho com essa antena. Sistema 1, sistema 2. Então vamos relembrar junto aqui, tá? Depois quem não assistiu, assista o vídeo 1.
Medição de perda de retorno. Então tinha o Site Master, o rabichinho e a antena. Eu medi a perda de retorno, a anteninha casa, né? Então a curva é a curva da antena, é a curva sistêmica. E onde é para baixo é onde a antena opera melhor. E deu mais ou menos 10 dB essa anteninha. Razoável. Então aqui é a região de operação. A anteninha conectada ao rabicho 1, que eu chamo rabicho 1. A mesma anteninha conectada no rabicho 2 deu reto, deu reflexão total, 0 dB, rejeitado, porque não houve casamento nenhum. Então, de cara, se aqui é a mesma antena, o problema é no rabicho 2, né? De cara. Bem, aí a gente partiu para os próximos testes. Distance to fault, eu não fiz, porque o sistema é muito pequeno, 20 centímetros já não consegue medir tão próximo. Ele consegue medir sistema de 3, 4 metros, mas já não se aplica. Aí eu fiz aquela função perda de cabo, ou seja, o Site Master encaixei no rabicho, e o rabicho em aberto. Então o que ele mede? Ele vai bater e voltar, ele vai medir a perda total do cabo e esse conector também, mas ele não consegue medir a perda desse conector, porque está aberto aqui. E no sistema 1, que era o rabicho 1, mediu a perda do cabo, né? Esse cabo aqui na boa, deu 0,3 dB e coerente com o cabo e com o comprimento do cabo. Quando a gente mediu o segundo cabo, que é esse aqui também deu coerente. Então a gente falou, olha, sob o ponto de vista de perda de cabo, os dois estão bons. Aí eu fiz o terceiro teste. Eu casei os cabos com a carga. Então eu pedi perda de retorno. Então o que eu vou medir? Toda a perda de retorno do cabo e dos conectores do cabo, porque eu casei aqui. E também fiz carta de Smith. O primeiro rabicho, que é esse aqui, deu uma perda de retorno em torno de 20 dB, coerente com o cabo. E na carta de Smith, no núcleo, aqui na referência, 50 ohms. Quando eu fiz a medida desse rabicho aqui, aí a perda de retorno continuou alta desse rabicho e na carta de Smith ficou nessa região, ou seja, descasado. Ou seja, esse rabicho tem problema. E agora eu vou mostrar para os senhores o problema desse rabicho. Na verdade foi uma mancada minha, mas tem que ficar esperto. No campo as coisas ocorrem com muita rapidez, às vezes uma mancada pode custar caro. Esse rabicho e esse rabicho, os dois têm conectores SMA. Só que esse aqui, ó, eu não sei se a câmera consegue pegar com detalhe, é o SMA tradicional. O pino dele central é macho para fora. Esse outro aqui é SMA, mas é o reverso. Ele tem rosca, mas é fêmea. Então isso aqui não fez contato direito com a antena. A antena, ela é fêmea. Então eu fiz fêmea com fêmea. Deu o torque correto, pode ter encostado um pouco, mas não é o correto. Então eu pisei na bola, peço desculpas e eu ensino a vocês, fique esperto que existe esse tipo de conexão também. Eu tenho que usar um adaptador aqui, ó, para converter essas duas conexões, tá? Para eu medir corretamente, um adaptador de precisão, tá? Então, isso aqui mostra tudo o nosso raciocínio, todos os testes. Ou seja, o problema foi um adaptador errado, que não fez a conexão. Por isso que a gente pegou nesse último teste, porque aqui a gente fez a conexão e viu que o probleminha aqui. E essa conexão também atrapalhou aqui, é claro, né? Porque a antena não fazia conexão. Então, esse vídeo foi legal, complementa o vídeo 2. Eu agradeço a oportunidade de você estar assistindo. Coloque seus comentários embaixo. Eu insisto que é interessante a gente fazer as coisas bem feitas com atenção, usar produtos de qualidade. O Site Master, esse cara realmente é poderoso, ele é acessível, tá? E dou treinamentos, cursos, vendo esses produtos. Tem aqui no nosso canal meu e-mail, meu celular, e façam seus comentários, eu agradeço. Um forte abraço.